Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo e hoje mais um ranqueando e um ranqueando diferente aqui pro canal. Pela primeira vez, vamos ranquear um álbum, né? Até agora só ranqueamos single de artistas, fizemos ranqueando de categorias do Grammy, fizemos de vídeo do ano no VMAs, mas agora nós vamos fazer de um álbum, tá? E espero trazer ao longo do ano, né, mais ranqueandos desse tipo ao longo do ano. Estamos em agosto e eu tô falando ao longo do ano. E se tiver meu irmão gritando, lamento, é meu irmão. Mas, hoje vamos ranquear o Mayhem da Lady Gaga, tá? Que é um álbum que saiu em março desse ano. Já ouvi bastante, já tenho as minhas conclusões sobre ele. E acho que dá um bom ranqueando aqui, talvez um ranqueando polêmico, porque, né, a gente conhece Little Monster. Mas eu vou desenvolver mais isso ao longo do vídeo. Se vocês gostarem do vídeo, deixa seu like, compartilha com todo mundo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto. E às vezes pode ter um vídeo extra por aí. E vamos pro vídeo. Bom, vamos para esse ranqueando. Vocês já conhecem as categorias, já estão familiarizados. Parada cardíaca, a top da galáxia. Muito boa. Ok, really don't care e delete. Tá? Vocês vão entendendo melhor, para quem é novo aqui no canal, né? Vocês vão entendendo melhor essas categorias ao longo do vídeo, tá? Porque às vezes eu explicando não fica tão claro quanto eu exemplificando. Mas vamos para a primeira música. Eu quero agradecer que essa tier list de hoje não fui eu que criei, foi o Bruno de Maio, um canal que eu gosto muito, que acompanho. Ele fez essa tier list e eu estou usando a tier list dele, né, para acelerar o processo desse vídeo, né? Que eu sou preguiçosa, então já não fiz. Mas agradeço muito, a tier list é dele, vão assistir o vídeo dele também ranqueando o Mayhem da Lady Gaga. Mas vamos lá, vamos para a primeira música do álbum, que abre com Disease. Ser bem sincera, Disease foi uma música de primeira, eu não gostei. Fiquei ok, uma música ok. Sabe, por mim me lembrava muito coisas do The Fame Monster, parecia até eu até dizia que parecia uma faixa descartada da época que ela trouxe pra hoje. Realmente não gostava dessa música, mas ela foi crescendo muito com o tempo, e principalmente depois que o álbum saiu, ela cresceu muito, num ponto que hoje ela é uma das minhas favoritas do álbum. Sei cantar inteira, sei a coreografia inteira, amo o clipe também, então vou botar no Parada Cardíaca. Eu realmente amo muito essa música, ela cresceu demais pra mim. E agora vamos para a segunda música do álbum, que também foi o segundo single, Abracadabra. Eu gosto muito dessa música. Ela, ao contrário de Disease, ela bateu de primeira melhor. Eu gostei mais dela de primeira. Mas, ao contrário de Disease, com o tempo ela não foi, tipo, uma grower. Eu gosto muito da música, mas não é nível Disease. Pra mim, Disease é uma que eu não gostava tanto e cresceu muito. E Abracadabra é uma que sempre eu gostei. Sempre. Mas gosto muito da performance na turnê, principalmente vou falar, né? O Gaga Cabana, é assim que se fala, me deu um trava-língua aqui. Depois dessa performance no Copacabana, cresceu muito também a música pra mim. Eu digo que pra mim os versos não são a minha parte favorita da música. Eu gosto muito do pré-refrão, do refrão e do pós-refrão. Eu acho que são as melhores partes pra mim. E os versos pra mim são os que menos... a parte menos memorável da música pra mim. Então eu boto no muito boa. Depois de tudo isso que eu falei, boto ela no muito boa, porque ela é uma ótima música. Lembra muito Gaga das antigas. É uma música muito Gaga. Muito Gaga. Gosto do clipe, gosto de tudo envolvendo essa música. Ela só não é nível Parada Cardíaca, sabe? Eu não fico, meu Deus, que música. Eu acho uma ótima música. E ponto. Agora vamos para Garden of Eden, que quem viu meu react sabe que eu amei essa música desde primeira, surtei. Ela com o tempo deu uma esfriada pra mim, mas não no nível de não gostar mais dela, mas deu uma esfriada. Se fosse na época do álbum, eu botaria ela em Parada Cardíaca, com certeza, eu amo essa música. Mas hoje ela fica no muito boa. Tá podendo mudar, porque realmente essa música é de tanto eu ouvir, eu saturei um pouco dela, mas ela continua sendo muito boa. Muito boa, tá? Vamos agora para Perfect Celebrity. Eu esperava mais da performance de Garden of Eden. Eu não gostei tanto assim. E vamos para Perfect Celebrity, que é uma das favoritas dos fãs desde o lançamento do álbum. Eu, particularmente, quem viu o meu react, né, de novo, sabe que eu gostei da música, mas não foi nenhum surto como muita gente teve.
Gosto muito da música, é muito gaga também, trazendo referências de rock no refrão. Gosto muito. Mas eu nunca amei ela nesse nível que os fãs amam. Eu tô bem na dúvida se eu boto no muito boa ou no ok. Porque ela não tá no mesmo nível de Abracadabra e Garden of Eden. Acho que eu vou botar aqui no ok. Porque ela pra mim é o meio termo. Eu gosto da música, acho ela muito boa. Né? A categoria é muito boa. Mas não pra estar em muito boa. Fez sentido na sua cabeça? Tipo, é uma música que eu gosto. Ok. Não é nível posições altas, mas não é nível posições baixas. Então eu boto aqui, Perfect Celebrity. E a performance assim, né, a performance que teve, né, e tudo, eu não gosto muito. Eu entendi o conceito, mas não gostei. Pra mim fez descer um pouco a música pra mim. Talvez se eu tivesse tido uma puta performance dessa música, eu gostaria mais dela ainda. Porque eu gosto. E é isso. Vamos agora para Vanish Into You, que é também uma das favoritas dos fãs. Eu sou bem sincera, desde a primeira vez que eu ouvi, eu achei legal o refrão é bem viciante, gruda na tua cabeça, eu acho que é o refrão mais fácil desse álbum, que gruda de primeira, mas os versos realmente eu não gosto dos versos, mas depois das performances que teve, ela cresceu muito pra mim, com ela indo no meio da plateia e tudo. A performance dela no Copacabana me marcou muito, foi uma performance que eu não botava muita fé e impactou muito. Fez com que essa música subisse um pouco no meu conceito, mas não nível de muito boa. Pra mim, ela fica junto com Perfect Celebrity. São duas músicas que eu acho boas, mas só isso. Não são, meu Deus, meus vícios, meus grandes amores desse álbum. Então boto aqui na meiota, sabe? Uma linha tênua. É isso. Agora vamos para Killa, que eu surtei também ouvindo ela no React de primeira. É uma música muito boa. Muito boa, faz jus a essa categoria. Ela é muito boa. Fico triste que os fãs não gostem. Eu acho ela tão incrível. Os versos, principalmente, são maravilhosos. O refrão não me impacta tanto, mas os versos são, assim, o puro suco de rock, de tudo que a Gaga se referencia. Sabe, fico triste que os fãs dizem que é a pior coisa do álbum, Delete. Tipo, muito fã botaria no Delete. Mas pra mim, ela é muito boa. É nível, sabe? Ela só não tá no parada cardíaca porque ela esfriou com o tempo. Mas não no nível de, botar no lixo. É só no nível de, vou dar, sabe? Muito boa. Não tá no nível de disease, mas ela é muito boa. Estou me recuperando da gripe ainda. Quem viu o react de Swag do Justin Bieber sabe que eu tô gravando esse vídeo na mesma semana uma semana depois que saiu o álbum do Justin, mas esse vídeo provavelmente só vai sair lá no final de agosto. Loucura, né? É isso que dá fazer frente de vídeos. Vamos lá. Agora vamos para Zombie Boy. Zombie Boy. Eu tenho sempre dificuldade de falar boy, porque boy pra mim fica estranho, mas boy me lembra boi. É muito estranho. Desvirtuei. Zombie Boy, eu também amei na primeira vez que eu ouvi, e ela deu uma esfriada com o tempo. Eu boto ela aqui no ok, porque ela deu uma esfriadinha, não foi a longo prazo o meu grande amor que eu tive por ela na primeira ouvida, mas ela continua sendo maravilhosa, então por isso eu boto aqui no ok. Vai ficar confuso na cabeça de vocês, né, porque eu digo que uma música é muito boa e eu boto no ok. Mas entendam, assim, muito boa não é só uma música muito boa, mas que é tipo um vício. Eu escuto, eu procuro a música, procuro a música individualmente, é isso que eu quero dizer. Tipo, tem um álbum inteiro, tem músicas que a gente ouve só quando vai ouvir o álbum inteiro, que pra mim é do ok pra baixo. E daí, do muito boa pro parada cardíaca, são músicas que eu mesma procuro por vontade própria, entende? Isso seria o muito boa. E daí, parada cardíaca, aquela música que, meu Deus, toda vez que eu escuto é uma morte atrás da outra. Perdão, YouTube, não estou falando que vou morrer, pelo amor de Deus. Mas espero que vocês tenham entendido, tá? Ok seria aquela música que quando eu vou ouvir o álbum inteiro, eu gosto da música, mas só isso, basicamente. Really Don't Care seria aquela música, sabe, esquecível, que eu até esqueço que tá dentro desse álbum às vezes. É isso. E Delete, vocês já entenderam, né? Bem autoexplicativo. Delete, não devia nem estar no álbum. Mas vamos lá. Vamos para Love Drug. Essa eu tô bem na dúvida onde é que eu vou botar. Se eu boto no ok
ou no Really Don't Care. Porque essa música não é uma das minhas favoritas do álbum, com certeza. Mas também não é... Até me engasguei. Eu vou botar no Really Don't Care. Porque realmente, perto de Perfect Celebrity, Vanishing to You, Zombie Boy, é uma música que realmente não tem um apego nenhum. Até esqueço que ela tá no álbum às vezes, ser bem sincera. Acho que ela descreve bem essa categoria. Não é ruim, mas é uma música tão esquecível. Vamos ser bem sinceros, é bem esquecível essa música. Eu nunca vi alguém botar essa música como top do álbum. Nunca vi alguém dizer, minha favorita do Mayhem é Love Drug. Ou a próxima, ou outra também que eu vou falar daqui a pouco. Ninguém fala. Sempre vai aparecer um gato pingado, né, pra dizer, essa é minha favorita. Mas no geral não é uma música, meu Deus, quando eu vou falar de Mayhem, eu falo essa como uma das minhas favoritas, sabe? Desculpa, gente, minha garganta tá secando. Mas esse é meu sentimento com Love Drug. É uma música que às vezes eu até esqueço que tá dentro desse álbum. E é isso. Lamento, Love Drug. Um beijo, Love Drug. Por onde anda Love Drug? Vamos agora para How Bad Do You Want Me? Que muita gente fala que parece com a Taylor Swift. Quando eu fiz meu react, não me veio na cabeça Taylor Swift, mas eu entendo a semelhança que as pessoas acharam. Ser bem sincera, na primeira vez que eu ouvi essa música, eu gostei. Não foi nada, meu Deus, mas eu gostei. E ela cresceu muito com o tempo. Muito, principalmente depois da performance no Copacabana. Que eu achei que... Assim, eu vejo essa performance, eu até me emociono. Tenho vontade de chorar ouvindo essa música, vendo essa performance. Porque eu acho linda, maravilhosa. É muito simples essa performance, mas é uma performance que me ganha, sabe? Essas performances mais interação com o público e tal, são simples, mas pra mim ganham muito mais do que subir numa bola de cristal, fazer um monte de loucura em cima do palco. Eu adoro loucuras no palco, amo as turnês da Britney, então amo turnês performáticas, mas eu também adoro quando tem esse momento na turnê toda espalhafatosa, tem esse momento íntimo com os fãs. Eu gosto muito. E pra mim, How Bad Do You Want Me se tornou isso pra mim. Quando eu ouço essa música, me vem essa performance na cabeça e me emociona. Então, hoje eu vou botar essa música no Parada Cardíaca. Ela realmente cresceu muito pra mim e criou um significado comigo muito particular que, sabe, faz com que eu ame essa música tanto assim. Espero que tenha entendido o que eu quis dizer. Às vezes eu penso que eu tô falando, que eu tô enrolando muito e vocês não estão entendendo porra nenhuma do que eu tô falando. Mas é isso. Vamos agora para Don't Call Tonight. Que pra mim vai fazer... Eu falei que tinha uma que ia fazer parceria com Love Drug. É essa. Também é outra que... desde a primeira vez que eu ouvi essa música não teve um grande impacto em mim. Às vezes eu esqueço que essa música tá dentro desse álbum. Realmente não faz jus. Mas não é uma música ruim nível Delete, nenhuma das duas que estão aqui. Mas são músicas tão esquecíveis que, vamos só passando. É isso. Agora vamos para Shadow of a Man. Shadow of a Man, amo. Desde a primeira vez que eu ouvi, eu surtei, eu amei, eu glorifiquei. Depois que eu descobri que era uma referência clara a Michael Jackson, eu amei mais ainda essa música. E toda vez que eu escuto essa música, eu fico toda arrepiada. Eu acho essa música fenomenal. Pra mim, é uma aula de como fazer uma referência pra uma época, artista, como ela fez em Killa, que é uma música que eu amo muito, principalmente pela referência que a Gaga faz a artistas clássicos, a David Bowie, a uma época do rock que tinha muito essa coisa dos versos mais falados, né, quase gemidos, vamos dizer assim. E ela fez aqui em Shadow of a Man com maestria. Eu amo essa música, principalmente a ponte dessa música é fenomenal. Eu amo essa música, amo. Esperava um pouco mais dela, da performance dela no Copacabana, né, as performances que teve, né, Coachella e tudo. Esperava um pouco mais, queria que ela tivesse invocado um pouco mais de Michael Jackson na performance, mas não muda nada, continuo amando essa música e pra mim com certeza é um dos tops desse álbum e talvez da carreira da Gaga. Eu amo muito essa música. Toda vez que eu escuto, eu acho ela fenomenal. E é isso. Agora vamos para a próxima, que é The Beast, que vai ser a polêmica. The Beast, pra mim, é Delete.
Desde a primeira vez que eu ouvi essa música, eu não gostei dela. Alguma coisa, sabe? A música começa com Turn Up the Music, acho que assim se fala. Ela fala bem altão. Turn Up the Music. Sabe? Daí tu pensa, meu Deus, vai vir um batidão, vai vir o tiro do álbum. E esse título também, tu acha que vai vir. E depois de Shadow of a Man, tu acha que vai continuar nessa coisa de pop, dançante, eletrizante. E a música é tão, sabe, linear, tão chata. Sendo bem sincera, é uma música chata. Me irrita que em nenhum momento ela explode. Muita gente diz, esse é o conceito e não sei o que. Desculpa, não abracei o conceito da música, não gosto dessa música. E pra mim, não devia estar nesse álbum. É uma música que eu passo sem medo, sabe? Ela... Realmente não gosto dessa música. Não gosto. Desde a primeira vez que eu ouvi, quando eu tentei ouvir outras vezes, sempre me irrito quão linear e quanto ela não vai pra lugar nenhum, essa música. E é isso, tá bom? Um momento polêmica, né? Foi feito. Agora vamos para Blade of Grass, que é uma das também hateadas do álbum. A gente detesta essa música. Eu não acho a música um hino, meu Deus, a melhor balada da Gaga. Mas também não é nada que me incomode, se bem sincera. Eu acho que ela tem uma melodia muito clássica, muito óbvia. Não sei onde é que eu boto. Eu acho que eu vou botar ela em Really Don't Care. Por ela ser muito... a música menos inspirada do álbum. Acho que vamos dizer assim. Mas não é delete, uma musiquinha gostosa. Eu acho que ela serve muito pra fazer uma transição pra Die With Smile, pra não ficar tão bruto a transição. Acho que ela serve pra isso. Mas não é nada memorável. Tô na dúvida, gente. Tô na dúvida se eu boto no OK ou no Really Don't Care. Tô bem na dúvida. Acho que eu vou botar no OK. Porque ela não é ruim. É só realmente... Ela só é uma balada que não se destaca. Vou botar no OK por enquanto, que tô na dúvida. E agora vamos para a última música do álbum. Passou bem rápido esse vídeo. Vamos para Die With Smile. Pra mim, é parada cardíaca, uma música que não envelhece. Canto, né? Parece até que eu canto. Ouço até hoje, não me canso. Tem gente que diz que já saturou dessa música. Eu escuto até hoje e amo. Canto inteira, canto a parte do Bruno Mars, canto a parte da Gaga. Amo, amo, amo. Balada clássica Gaga, balada clássica da vida. E merecia mais essa música, na minha opinião. Eu acho que se ela fosse lançada numa outra época, ela seria muito mais abraçada do que está sendo abraçada hoje. Minha visão. É isso, gente. Esse foi o meu ranqueando. Tô bem na dúvida ainda com Blade of Grass. Você pode no OK ou no Really Don't Care. Tô bem na dúvida. Mas eu acho que eu vou deixá-la aqui. Porque realmente eu gosto dessa música. Eu acho que é uma baladinha clássica que sempre vou gostar em qualquer álbum. Eu tenho um carinho especial por baladinhas no piano. Sempre vou amar. Mas realmente, perto das baladas da Gaga, não se destaca tanto. Mas não é nível Really Don't Care. Porque não é uma música que... eu esqueço que ela tá no álbum. Eu lembro que ela tá no álbum. E gosto. Só não amo ela. Acho que é a que faz jus, ok. É isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like, compartilha com todo mundo. Faça tua tier list aí. Bota aqui embaixo nos comentários ou no Instagram alguma coisa. Dizendo qual é as tuas favoritas do álbum. Quais são as que tu menos gosta. Se tu tiver, né? Muito Little Monster tá dizendo que é o álbum do ano, que não sei o que. Vou guardar minhas opiniões pra quando sair os indicados do Grammy. Nossa, quando chegar esse dia eu vou dizer... Puta que pariu, esse ano passou rápido, hein? Já estamos mais perto do Grammy do que estamos perto do Grammy do ano passado, né? Que loucura. Mas é isso. Poste aqui embaixo nos comentários ou qualquer rede social qual é a tua tier list, teu ranqueando, né? Quais são as suas músicas top e quais são as músicas que talvez você delete, que você não goste tanto assim. Vou ficar bem curiosa de ouvir. É isso. Se você gostaram, deixe seu like, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixe sugestões aqui embaixo de mais álbuns pra eu ranquear. Tô com alguns na cabeça, mas tô na dúvida se faço. O do Mayhem realmente foi um que eu tive muita vontade de fazer, porque ele tá bem fresco na minha cabeça. Tem outros que eu tô querendo fazer, tô pensando em fazer do Teenage Dream, de álbuns mais classicões, né, pra gente falar deles aqui. Não sei, comentem tudo aqui nos comentários. Um beijão, tchau e até o próximo vídeo.